Boa tarde, né? A gente então já está numa terceira parte dessa aula sobre a leitura, né, do texto do Leibniz do Locke. Eu agora há pouco fiz para vocês uma aula onde eu tentei formular o problema do ponto de vista da filosofia do Leibniz, né, nesse período grande, né, que começa com a dissertação do Leibniz sobre o princípio de individuação, indo até a Teodiceia, né, e é claro, a gente poderia ir até a monadologia, né, mas tentando então formular o problema e encontrar onde essa formulação acontece de maneira mais significativa para nós. Então, para mim, a formulação aparece melhor lá na carta ao Molanos, né? Do meu ponto de vista, a formulação da carta do Molanos nos permitiria enxergar muito bem esse caminho, né, que a filosofia do Leibniz trilhou. Claro que eu estou olhando do ponto de vista do que supostamente aconteceu, né? Eu estou olhando retrospectivamente da Teodiceia para trás, né? E então agora eu acho que uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês que apesar de no plano argumentativo a gente começar os textos com introdução, né, e terminar com conclusão, né, geralmente com resumo, que é o que eu vou fazer agora há pouco, na verdade o que a gente faz primeiro é aquilo que é o miolo do texto, né? Você certamente começa o seu texto com alguma introdução, tem alguma ideia sobre a conclusão, mas cabe a você, depois de ter terminado o desenvolvimento do seu texto, reler o texto, fazer uma análise você mesmo, e aí sim, a partir do texto que você de fato elaborou, um desenvolvimento que você de fato realizou, fazer uma nova introdução e uma nova conclusão, tá bom? Então eu vou formalizar, né, qual é a minha pretensão nessa aula de agora, mas lembrem-se que ela é feita em retrospectiva. Então primeiro eu fiz o desenvolvimento do texto e depois, então, olhando para esse texto, eu construí esse texto que eu vou chamar de resumo, que é a própria proposta, as teses, né, algumas das teses que eu pretendo defender a partir do meu texto, tá bom? Então o título, né, da aula de hoje vai ser a controvérsia Leibniz e Locke quanto ao conceito de pessoa moral. Vocês acabaram de me ver falando sobre o problema que surge ali na carta ao Molanos, né, de 1679, que é o Leibniz pensando esse conceito, né, de pessoa espiritual. Então o título ficou esse, né, a controvérsia Leibniz e Locke quanto ao conceito de pessoa moral. Essa pessoa moral, claro, é uma pessoa espiritual, né? Ora, então, a apresentação é a seguinte. Como sabemos, né, o filósofo Leibniz, né, que nasce em 1646 e morre em 1716, escreve os Novos Ensaios em resposta ao ensaio sobre o entendimento humano do filósofo inglês John Locke. John Locke, que nasce em 1632 e morre em 1704. E isso, inclusive, adia a publicação do livro do Leibniz. Os Novos Ensaios, que, se eu não me engano, foram publicados só em 1765, muito tempo depois da morte do Leibniz. Ora, então, como sabemos, Leibniz escreve os Novos Ensaios em resposta ao ensaio sobre o entendimento humano do filósofo inglês John Locke, e podemos dizer com certeza, dadas as dimensões, né, do texto do Leibniz, né, e a variedade de assuntos, que nenhuma outra obra Leibniz trabalha mais exaustivamente a forma do diálogo, muitas vezes explicitando o desacordo profundo entre suas filosofias, né, a filosofia dele e do Locke, daí principalmente o seu caráter de controvérsia, né, e eu acho que em nenhum momento isso fica mais evidente do que no capítulo 27, né, ali há de fato desacordos profundos entre a filosofia empirista, né, que afirma a tábula rasa do Locke, e a filosofia racionalista e natista do Leibniz, tá bom? Ora, o que pretendemos então a partir de agora detalhando certos momentos dialógicos, né, e recuperando certo papel que os conceitos de consciência, substância e mônada são chamados a desempenhar, mostrar como o capítulo 27 do livro 2 dessas duas obras, ou seja, o capítulo sobre a identidade e a diversidade, apresentam um de seus momentos mais fundamentais e de maior desacordo ao recuperar, no caso dos Novos Ensaios,
já se valendo do conceito de mônada humana ou da reforma do conceito de substância, o qual eu já mencionei. O problema que Leibniz vinha tentando resolver, mesmo antes do discurso de metafísica, que é de 1686, conforme ficou registrado na carta ao teólogo luterano abade Gerhard Wolter Molanus. O Molanus nasce em 1633 e morre em 1722. Essa carta recebeu a data de 1679 e atingirá, tomando como ponto de partida a argumentação desenvolvida naquele capítulo, sua formulação mais exaustiva e desenvolvida nos novos ensaios. Né? Então eu acho que a moral, né, a ética e a moral do Leibniz vão ser mais bem formuladas depois, claro, do discurso de metafísica ali na Teodiceia. E esse conceito depois vai receber um tratamento independente, né? O Leibniz vai escrever um tratado sobre esse conceito, que é o conceito de mônada, que é aquilo que a gente chama de monadologia, né? O discurso sobre a mônada, tá bom? Ora, com isso esperamos deixar claro que, tendo resolvido a parte mais importante do problema mencionado ali na carta, ou explicitado aquilo que faz a base do fatum cristiano, né? Essa expressão aparece ali no começo da Teodiceia, o capítulo 27 do livro 2 dos Novos Ensaios é uma excelente introdução ao que fundamenta os ensaios de Teodiceia. As palavras-chave desse resumo seriam Leibniz, Locke, identidade, sujeito e ética. Não se esqueçam que tudo isso que a gente está fazendo tem a ver com a nossa tentativa de compreender como é que se constitui o conceito moderno de sujeito, né? Tá bom? Então vamos lá. Comecemos, pois, né? Se trata também, né, de uma aula em que eu pretendo ensinar vocês a lerem textos, né? Então, comecemos, pois, ensaiando uma leitura analítica com o objetivo de compreender, né, o que Locke parece pretender com a discussão que faz o conteúdo do livro 27 do livro 2 de seu Ensaio sobre o Entendimento Humano, tá bom? Então, na primeira parte dessa aula, eu gostaria de discutir o seguinte, né? Eu queria falar sobre a centralidade da relação, é assim que o Locke chama, né? Chama de relação de identidade e diversidade no ensaio. Então, né, a noção de identidade e diversidade, que o Locke considera uma relação, ela é central ali nos ensaios, tá bom? Eu abriria então essa aula com uma epígrafe, né? Eu vou citar o Locke do ensaio, isso aparece no parágrafo 25, onde ele diz: eu concordo que a opinião mais plausível diz que a consciência está anexada a uma substância imaterial, da qual é uma afecção, que cada qual decida segundo a hipótese que preferir. Então é isso, né? O Locke já se coloca diante de uma discussão, né, com os cartesianos, com Descartes, né? Descartes que tinha dividido o mundo em duas substâncias, né? A res cogitans e a res extensa, né? Então é o conceito de substância imaterial que vai estar em jogo aí, né? Então tá, feita essa epígrafe, né? Ora, o capítulo da ou sobre a identidade e a diversidade tem início com a consideração que para o Locke tudo remete, primeiro, seja a substância, segundo, seja a identidade ou a diversidade. Consideremos primeiramente a noção de substância para que possamos explicar nosso uso do termo gênero, né? Então vamos ver como é que o que a gente precisa entender para entender esse uso que eu vou fazer do termo gênero. Ora, Locke começa o capítulo afirmando o seguinte, então eu vou estar utilizando a tradução do Pimenta, tá bom? Que saiu pela Martins Fontes. Ali naquele começo, o Locke diz o seguinte, cito o Locke: só temos ideias de três sortes, né, de três tipos ou gêneros de substância. Primeiro, Deus, que claro, né, não tem começo, é eterno, imutável, inalterável, onipresente. E como só existe ele desse modo, ou seja, é diverso de tudo mais, não há dúvidas de sua identidade. Ele é único, né? Então, primeiro, Deus, essa substância. Segundo, as inteligências ou espíritos, né, finitos, que tem cada um tempo e lugar determinados de existência. Então veja que, de certa forma, aqui o Locke já vai ter que se vincular a uma certa filosofia do tempo e do espaço, tá bom? De existência, relação que determina a cada um sua identidade. Então veja, uma relação que determina, né, a relação tempo e espaço determina a identidade de cada uma dessas inteligências, né? E a terceira substância são os corpos, que dada a realidade dos átomos e vazio, né, o que o Locke acreditava,
newtoniano que ele era, né? Cada partícula de matéria ou certo corpo permanece a mesma desde que não haja subtração ou adição a ela. Então isso aparece lá no comecinho do capítulo 27 do livro 2, tá bom? Ora, como o que nos interessa é o segundo gênero ou espécie de substância, ou seja, o que me interessa é tratar dessas inteligências, né? Ou espíritos finitos, né? Que, claro, são a base da ética e da moral, e que a relação que determina a identidade ou diversidade de cada uma delas, né, dessas substâncias, né, de cada espírito, né, as inteligências finitas, ou almas, se vocês quiserem, é a relação de tempo e lugar determinados de existência. É isso que nós vamos problematizar agora, né? Problematizemos essa relação. Ora, para começar, não podemos deixar de observar que, para além da menção às 3 noções de substância feita aí nesse início, o capítulo que trata da relação de identidade e diversidade é central no ensaio, pois, como atesta o próprio Locke, cito Locke, mas é contraditório que 2 ou mais sejam o mesmo, o que mostra que identidade e diversidade são relações e vias de comparação muito bem fundadas e muito úteis, né? Essa ideia de estar bem fundada e ser útil, muito útil, aparece muitas vezes no ensaio do Locke, né? É uma espécie de critério, né, para o entendimento. Como tudo mais é modo ou relação e remete em última instância à substância, a identidade ou diversidade da existência particular de modos ou relações determina-se pela mesma via, né? Então isso também está lá no comecinho, né, do texto do Locke. Ora, trata-se de uma clara, né, explícita remissão ao princípio de não contradição, eu diria o princípio de não contradição na sua versão física, né? Ou seja, primeiramente, a identidade e a diversidade são tidas como relações e vias ou maneiras de comparação que, por conta de ser contraditório e ridículo, que 2 objetos, né, substâncias de tipo 2 ou 3, né, os corpos ou as inteligências finitas, ou mais sejam o mesmo. Isto é, que 2 objetos de um mesmo gênero sejam no mesmo lugar e no mesmo tempo. São muito bem fundadas, então, essas relações, né, e muito úteis para o entendimento humano. Daí tratar-se de um tema fundamental, também dada a sua utilidade, né, como o próprio Locke menciona, para uma investigação sobre o mesmo entendimento, que é isso que o Locke está investigando ali no seu ensaio, né, as operações do entendimento humano. Ora, daí que o que existe em um mesmo lugar e um mesmo tempo é idêntico a si mesmo e diferente de tudo mais de um mesmo gênero de substância que existe em outro tempo e em outro lugar, né? Além disso, dado que tudo mais é modo ou relação, a existência particular de modos ou relações também se determina pela via ou maneira da comparação da identidade ou da diversidade, o que leva o Locke à seguinte conclusão, cito Locke: é impossível, portanto, que seja um movimento ou pensamento cuja existência é considerada em termos diferentes, pois cada uma de suas partes existe em momentos diferentes. Então isso é interessante, porque vai colocar o Locke também diante do problema de como eu faço a diferença, né, com relação ao movimento e mesmo ao pensamento. Né? Como diferenciar pensamentos, como diferenciar fases distintas de um movimento, tá bom? Ou seja, né, fim de citação, né? Ou seja, nenhuma parte, mesmo de pensamento, é idêntica a outra, já que cada parte existe em momentos ou em tempos diferentes. Então veja que o tempo e o espaço, né, em alguns momentos, estão sendo utilizados como a base da diferenciação, tá bom? Ora, a partir dessas observações, então, o Locke acredita que descobriu aquilo que é a questão que o Leibniz investigou, né, durante muito tempo, que é o princípio de individuação. E ele caracteriza o princípio de individuação, né, esse espinhoso problema para o Leibniz, né, um problema muito investigado pela escolástica, né, pelos escolásticos. Ele diz o seguinte, cito o Locke então, está no parágrafo 3, a partir do que se disse até aqui é fácil descobrir o tão desejado princípio individuationis. É plenamente a existência mesmo. Então, né, a existência é que deve ser tomada como ponto de partida para fazer então a individuação, né? Que determina toda sorte de ser ao tempo e ao espaço, ou se vocês quiserem o lugar, né? Particulares que não
se compartilham por dois seres do mesmo gênero ou substância. Parece, mas só parece, né, mais fácil conceber esse princípio em substâncias e em modos simples, né? Ora, a tese do Leibniz, como nós sabemos, é que isso tudo deve ser resolvido a partir do conceito de substância. Não vamos precisar recorrer aos modos, tá bom? Fim de citação, então. Ora, dadas aquelas observações, então, feitas aí pelo Locke nesse início, e a explicitação desse princípio, que é o princípio de individuação, Locke passa, então, primeiro a diferenciar aquilo que faz a identidade em uma massa de matéria e um corpo vivo. E isso está ali no parágrafo 3, vocês vão perceber essa estrutura argumentativa ali. Em segundo lugar, né, então depois, ele passa a diferenciar, né, o que faz a identidade dos corpos vivos, que são plantas, como o carvalho, e os dos corpos vivos, que são animais, como os equinos ou os brutos, né? E isso, então, está ali no parágrafo 4. A terceira coisa que ele faz é tratar da identidade dos animais e de um mesmo homem, né? Isso vai aparecer lá nos parágrafos 5, 6 e 7, e é claro que é propriamente aí que o texto começa a despertar mais interesse para nós. Ora, com relação a este assunto, são diversos os problemas e questões que vão surgindo. As diferenciações e suposições, que inclusive podem parecer muito estranhas aos leitores, né? O que o próprio Locke diz, né? E tudo graças a não termos uma visão clara das substâncias pensantes, né? Então o Locke aposta nessa tese, né, que a gente não tem uma visão muito clara do que seja uma substância pensante, né? E é engraçado que esse ponto de vista é bastante diferente com relação tanto ao Leibniz quanto ao Descartes, né? Se há algo que nós podemos saber mais facilmente, é aquilo que nos é imediato, né? É a substância pensante, que é claro, é o que nos constitui, né? Ou, né, dito de outra forma, dada a nossa ignorância da natureza da coisa pensante, né? Ora, justamente no início, então, de tais questões e problematizações, veremos Locke anunciar a investigação e ensaio sobre o tema que de fato nos importa, né? Então, claro, né, já apareceu os homens aí, né, já apareceu o princípio de individuação, e agora, então, a gente já vai começar a ser posto diante daquilo que mais nos interessa. Cito, então, o Locke. Para conceber e julgar corretamente a palavra identidade, né, essa é uma preocupação de todo o ensaio do Locke, né, a significação adequada das palavras, né? Então, para conceber e julgar corretamente a palavra identidade, devemos considerar a ideia representada pela palavra, né? Então, que ideia, né, eu tenho, né? Que ideia eu quero externar por meio da palavra identidade, né? Que ideia é essa, né? Se os nomes substância, homem e pessoa representam três ideias diferentes, então uma coisa é uma mesma substância, né, seja ela espiritual ou corporal, outra coisa o mesmo homem, e uma terceira coisa é uma mesma pessoa. E a identidade depende, em todo caso, da ideia a qual cabe o nome. Então tem uma teoria da significação aqui, né, que o Locke vai avançar em muitos momentos do ensaio, especialmente ali no livro 3, né, onde ele vai tratar da linguagem. Ora, a cuidadosa consideração desse ponto poderia ter evitado boa parte das frequentes confusões a esse respeito, que parecem acompanhadas de dificuldades nada desprezíveis, especialmente no caso da identidade pessoal, que é o nosso próximo assunto. Então aqui a gente entra então naquele assunto que o Leibniz, de certa forma, tinha pensado quando ele escreveu a carta ao Mulanos, né? Fazia parte daquele problema pensar a identidade pessoal, tá bom? Esse é o tema que vai aparecer lá nas séries 14, 15 e 16 da Lógica do Sentido do Deleuze, que nós vamos também discutir aqui, tá bom? Então esse é o problema que nos interessa, tá bom? Esse conceito de identidade pessoal que o Locke está tentando avançar, né? Aqui nesse começo, dizendo que a maior parte dos enganos que nós cometemos com relação a ele tem a ver com a maneira inadequada com que nós significamos, né, as palavras, né? Ou seja, nós fazemos um uso inadequado da palavra identidade pessoal ou simplesmente identidade, né, porque não sabemos exatamente que ideia, representação, né, que representação nós temos quando usamos essa palavra, tá bom? Ora, assim, tendo afirmado isso ao final do parágrafo 7, então, né, do texto, do capítulo 27, e dado que esse capítulo possui um total de 29 parágrafos, o que teremos a partir do parágrafo 8, então,
Vejam que eu estou mantendo, né, essa ideia de que, olha, há uma estrutura do texto, né, e é um momento importante a partir do qual a gente vai ver mais claramente o problema que nos interessa formulado, né? Então, o que teremos a partir do parágrafo 8 será a explicitação de problemas e questões, às vezes apenas referentes a nomes, outras não, de qualquer modo referentes ao que pode significar a expressão ou ser a identidade pessoal. Tá bom? Então, eu diria que esse é o primeiro problema mais importante que nós vamos enfrentar, e no final das contas é justamente ele que vai permitir ao Locke se perguntar qual seria então o fundamento da ética e da moral, e inclusive oferecer alguma resposta para o problema do que, afinal de contas, ou como será, nós seremos julgados no juízo final, tá bom? Que é o que aparece lá no final do texto. Ou seja, o Locke vai acabar associando, vinculando, né, o problema da justiça humana com o problema da justiça divina, né? Tá certo? Então, um segundo movimento dessa aula seria tratar da identidade pessoal e sua associação com a consciência. Então, antes de dizer qual é o fundamento da moral, então a identidade pessoal vai sofrer essa transformação e vai passar então a dizer, a se associar à consciência, que aí sim, né, no modo do Leibniz entender, esse será o principal fundamento da ética e da moral lockeana, tá bom? Então essa parte 2, né, da identidade pessoal e sua associação à consciência. Então, dito assim, no início desse movimento, que começa ali no parágrafo 8, então eu dividiria o texto nessa primeira parte, né, do 1 ao 8, do 8 até um outro, que vocês vão ver qual é daqui a pouco. Então, dito assim, no início desse movimento, que tem início ali no parágrafo 8, veremos Locke diferenciar a ideia de homem da de outros animais, sendo que o aspecto ou forma determina a diversidade ou diferença desses gêneros de seres. Ou seja, papagaios ou gatos racionais não são homens. Por quê? Porque não tem a forma de homem. Ora, em seguida, ali no parágrafo 9, que faz parte desse movimento, parte-se de uma premissa que permite afirmar o seguinte, cito o Locke, né? A palavra pessoa representa um ser pensante, inteligente, de razão e reflexão, que pode se considerar, em diferentes tempos e lugares, igual a si mesmo. Uma mesma coisa, né? Talvez uma mesma substância pensante, e um idêntico a si mesmo somente por possuir a consciência. Então agora, né, o problema da identidade pessoal é deslocado, e o que o Locke vai levar o Locke então a esse conceito, que é o conceito de consciência. Ou seja, o que faz essa identidade pessoal, na verdade, é o fato que ela possui a consciência, que, sendo inseparável do pensar, parece-me essencial a este, né, esse ser pensante, inteligente, de razão e reflexão. Fim de citação. Ora, a partir da menção à noção de consciência, então, o Locke poderá dizer que é ela, cito Locke, que faz que um homem seja para si mesmo, ele mesmo, o que consiste na sua identidade pessoal. Então é a consciência que permite a identidade pessoal e não o contrário. Ora, e não importa, né, fim de citação, claro, e não importa se anexada a uma substância individual ou uma sucessão de substâncias. E aí o Locke então se afasta, né, do Descartes, e talvez por isso que o Leibniz tenha sentido a necessidade de reformar o conceito de substância, né? Então o Leibniz está na contramão do Locke, né? Ele reforma o conceito de substância e depois vai falar de identidade pessoal e de consciência, tá bom? Para, segundo ele, não incorrer nos mesmos erros de fundamento que a ética e a moral lockeana incorreriam, tá bom? Então, e não importa se essa consciência está anexada a uma substância individual ou uma sucessão de substâncias. O que, pensando em Leibniz, como veremos, aponta para uma dessubstancialização do eu. Eu acho que o Leibniz olharia para a filosofia do Locke nesse conceito de consciência e chamaria isso de uma dessubstancialização do eu, tá bom? E claro, é preciso tomar cuidado, né, com isso, que falar de uma dessubstancialização do eu não é a mesma coisa que falar contemporaneamente do descentramento do sujeito, né, ou a contestação da identidade pessoal, né, claro, né, o
O Locke não está contestando a identidade pessoal ou descentrando o sujeito. O sujeito, aquilo que é de fundamental no sujeito, continua sendo determinado pela consciência. E essa consciência faz a base da identidade pessoal, tá bom? Ora, então, a isso, né, que eu disse, o Locke conclui dizendo o seguinte, cito Locke: qualquer um que refletir sobre si mesmo concluirá que tem em si mesmo um espírito imaterial denominado ele mesmo, que pensa e que, na constante mudança de seu corpo, o mantém igual a si mesmo. E isso está no parágrafo 14, né? E o Locke continua: eu é a coisa consciente, pensante, que, independente da substância, então de novo se afastando do Descartes, espiritual ou material, simples ou composta, é consciente e sensível de prazer e dor. Então veja que aparece aí o prazer e a dor, e isso vai ser fundamental para a noção de castigo e recompensa, né? E que, sendo capaz de felicidade e aflição, né, se preocupa consigo mesma na medida da extensão de sua consciência. Isso já está no parágrafo 17. Ora, fim de citação, né? Vejam que após associar o eu à noção de consciência, Locke opera a sua dessubstancialização, né? Ou seja, o eu passa a ser independente de uma substância espiritual ou material, né, composta ou simples, né, também. E passa a depender exclusivamente da extensão de sua consciência. Então esse vai ser o grande tema então, do Locke daqui para frente, né? O que consideramos, né, a extensão da consciência, né? Aí vai ficar claro que a consciência vai ter esses buracos, né, irrecuperáveis, né? Irrecuperáveis, que é isso seria um problema para o Leibniz, né? Irrecuperáveis, tá bom? Ora, isso fica explícito também na seguinte fala do Locke, cito, voltando um pouquinho, aparece lá no parágrafo 16, ele diz assim: portanto, aquilo que é consciente de ações presentes ou passadas é uma mesma pessoa, a qual cabem essas ações. Não importa tanto em qual substância, né? Então afasta de novo o problema da substância, esteja o mesmo, quanto de que eu, que agora escrevo, sou o mesmo que ontem escrevia, independente se consiste ou não de uma substância material ou imaterial. Pois, para ser igual a si mesmo, não importa se este eu presente é ou não feito de uma mesma substância. Então veja que, né, nesse sentido, o Leibniz e o Locke estão em completa oposição. Para o Leibniz, nós vamos precisar sim de uma substância que sustente, eu diria assim, né, esses acidentes, né, que é complicado falar um pouco de acidente no caso do Leibniz, né, porque a mônada é fechada, né, a forma substancial ela é antes uma noção possível, né, individual já, né, tá bom? Então, pois para ser igual a si mesmo, não importa se este eu presente é ou não feito da mesma substância. Então afasta o Descartes daí, né? Concerne-me tanto e sou tão responsável pelas ações feitas há 1000 anos e agora apropriadas a mim por essa consciência de mim mesmo, quanto sou pelo que fiz há um momento atrás. Veja, aqui nesse parágrafo 16 aparece então já a questão da responsabilidade. Então daqui em diante já fica claro, né, que o que vai ser necessário para fundamentar a ética e a moral já está dado, né? Ou seja, aquilo que faz a base da responsabilidade ética, moral, que é então a consciência, tá bom? Eu sou responsável porque tenho uma consciência e porque sou um idêntico em termos de pessoa, tá bom? Com efeito, então fim de citação, né? Com efeito, como o eu passa a ser definido como responsável por suas ações, na medida daquela extensão de sua consciência, ser capaz de felicidade e aflição e de se preocupar consigo mesmo, tendo em vista também que a consciência é que faz a identidade pessoal, podemos agora sim estabelecer a medida da nossa responsabilidade e dar solução então a 2 novos problemas, né? Então, já que a consciência permite falar de responsabilidade, agora eu vou passar então a solucionar 2 problemas que são os 2 grandes problemas muito caros ao Leibniz, tá certo? Que fazem o tema, né, temas tanto do discurso de metafísica quanto do discurso, quanto da teodiceia. E nesse sentido, é claro que o comentário a esse capítulo do Locke é fundamental como introdução para essas 2 obras, tá bom? O primeiro problema aparece ali na página 361 dessa edição que eu mencionei, e eu vou dizer os parágrafos, claro, que é o problema do fundamento da justiça. Então a justiça tem fundamento.
tá bom? E claro, a eficácia da lei humana. A lei humana é eficaz, né? A justiça tem fundamento. E o segundo, que é o último problema, né, importante do texto do Locke, que é o problema da justiça divina, né? Associada ao que afirma a Bíblia quanto ao juízo final e à ressurreição. Então, esses são os dois temas que vão aparecer daqui para frente. Vejamos o primeiro. Então, a terceira parte dessa aula, eu quero tratar da identidade pessoal e consciência como fundamento da justiça humana, por enquanto, e depois da justiça divina, tá bom? Ora, com o que foi dito até aqui, né, até o final do parágrafo 17, então nós temos esse segundo movimento, né, parágrafo 8 ao 17, Locke pode concluir que, cito, toda justiça, todo direito de recompensa e punição funda-se na identidade pessoal. Então tá aí, né, o princípio da ética, o princípio da moral, né, tá bom? Associada à impossibilidade que a identidade pessoal consiste em algo mais que consciência, ou que vai além do alcance da consciência, né? E eu acho que esse é o problema que o Leibniz começa a enxergar, né? Como essa consciência, ela a gente já disse outro dia, eu e o Daniel, né? É uma consciência esburacada, né? Uma consciência cheia de apagamentos, né? De momentos em que você não consegue saber. Pode ser que algo injusto ocorra, né? Então, para o Leibniz isso é inaceitável. Deus não pode ser justo e a justiça de Deus tem que estar atrelada à sua sabedoria, né? A sua justiça é medida da sua sabedoria, né? Justiça, sabedoria e poder, né? Então ali, tá bom? Então, fim de citação, né? Mesmo que não tenhamos uma visão clara das substâncias pensantes, eu posso dizer isso, né? A ideia de que a identidade pessoal consiste em algo mais, não consiste em algo mais que a consciência, ou que vai além do alcance desta. Dito de outra forma, dada a nossa ignorância da natureza da coisa pensante, é a partir de tal definição de identidade pessoal, então, que Locke vai resolvendo uma série longa de problemas, questões e suposições, que novamente, cito Locke, inclusive podem parecer muito estranhos aos leitores. Então, assim, o ensaio do Locke é cheio de exemplos estranhos, né? Mas ele mesmo diz, olha, você não precisa dar tanta importância aos exemplos, né? O mais importante é esse encadeamento. Vocês devem ter percebido que eu não estou me detendo muito nesses exemplos. Mas esse encadeamento, né, que a gente seguiu aqui, né, o problema da relação de identidade, diversidade, depois o conceito de identidade pessoal, devidamente significado, né? Com a ideia devidamente pensada, né? A ideia, a representação. E depois, então, finalmente o conceito de consciência, que vai ser então a base da noção de justiça e da eficácia da lei humana. Então, esses encadeamentos são mais importantes do que aqueles vários exemplos que ele menciona ali. Então, a conclusão, né, desse movimento aí não podia ser outra. Cito o Locke: em meio a toda a controvérsia a respeito daquilo que perfaz um homem individual, então a controvérsia, né, uma controvérsia associada então ao princípio de individuação com relação ao homem individual. Claro é que, se quisermos evitar absurdos, devemos situar a identidade pessoal na consciência, única responsável pelo que se chama homem mesmo. Então, resolvidos, né, os problemas escolásticos associados ao princípio de individuação, né, e da identidade pessoal, então com tal associação, então, né, da identidade pessoal à consciência e a identidade do homem ou personalidade, portanto, que Locke enfrentará, dentre muitas outras, a questão da responsabilidade do ébrio. Então esse é um exemplo importante, uma questão importante que o Locke vai pensar ali, e essa eu vou me deter um pouquinho, tá bom? Ora, tendo em vista que se trata de pessoas idênticas, né, o sóbrio em um momento e o ébrio pouco momento depois que ele passa a beber, né, é uma mesma pessoa, a lei humana o pune com justiça, né, a lei humana é eficaz, associando a personalidade à consciência, mesmo que ele não se lembre, foi ele que cometeu. Esse mesmo, né, essa pessoa idêntica. Mas Locke adverte que nesses casos pode ser impossível distinguir o real do falso. Talvez no sentido que nem nós, e nem mesmo ele, né, ou seja, o ébrio, possamos conhecer de fato os reais motivos da ação do ébrio, tendo em vista que ele mesmo estava inconsciente ao realizar determinada ação, né?
o ébrio pode de fato não saber o que fez. E esse conceito de consciência, então, do Locke não é capaz de resolver isso, porque de fato a consciência pode apresentar esses momentos de apagados, né, esses apagões, essa que é a palavra que eu queria usar, tá bom? Ora, é justamente essa questão tratada então no parágrafo 22, né, de um bloco de parágrafos ali 22 e 21. É essa discussão tratada no parágrafo 22 que reabre a problematização do juízo final e ressurreição, né? Mas voltemos um pouco atrás, né? Todavia, lá no parágrafo 13, essa questão do julgamento final e da ressurreição já havia surgido associada à dificuldade de podermos representarmos como feito por nós mesmos algo que uma outra pessoa fez, né? Então, essa é uma outra coisa interessante, né, que no Leibniz vai ser evitada, porque a mônada é fechada, né? Então você não vai ter essa possibilidade, né, de acidentes que venham de fora, né? Aqui você pode, inclusive, é claro, em termos de exemplos, né, não estou dizendo que o Locke defende isso, mas em termos de exemplos interessantes, o Locke vai se deter um pouco nisso, né? Dito mais geralmente, né, podemos tomar como nossa uma representação sem material real de fato. E aí o exemplo que o Locke vai dar, né, é o exemplo dos sonhos, né? Então eu posso sonhar que matei alguém sem eu de fato ter matado, por exemplo, né? Ora, a isso o Locke comenta, cito, lembre-se que eu voltei um pouquinho, fui lá no parágrafo 13, vocês vão entender por quê. Mas, embora não tenhamos clara visão da natureza de substâncias pensantes, né, ele insiste várias vezes, poderemos satisfazermos-nos de que esse não é o caso se confiarmos na bondade de Deus. Eu acho que nada poderia oferecer um prato mais cheio para o Leibniz do que o Locke dizer que quando se trata do desconhecimento possível, né, com relação ao conteúdo de uma consciência, de uma identidade pessoal, nós apelarmos então para a bondade de Deus, que nesse caso ficaria como que seria uma bondade injusta, diria o Leibniz, né? Então, se não há como saber se o ébrio que cometeu um crime de fato cometeu, teve a intenção de cometer, o fez premeditadamente ou não, confiar na bondade de Deus sem essa possibilidade de conhecimento seria acreditar num Deus que pode ser injusto. Tá certo? Então essa é uma formulação importante, por isso que eu quis voltar ao parágrafo 13. Ora, devemos confiar na bondade de Deus que não permitiria, no que concerne à felicidade ou à aflição das criaturas sensíveis, o terrível erro de transferirem de uma para a outra a consciência que é acompanhada de castigo ou recompensa. Então veja, agora voltamos, né, ao tema, que é o tema que aparece lá na carta ao Mulanos, no parágrafo 12 do Discurso de Metafísica, nesse parágrafo 27, né, então, que o Leibniz vai tratar, o problema do castigo e da recompensa, que, claro, surge junto com toda essa literatura associada ao problema do juízo final, tá bom? Então, como pensar o castigo e a recompensa, né, para além, inclusive, da justiça humana, né, do ponto de vista de uma justiça divina, né? E aí o Leibniz com certeza diria, né, que olha, mas como é que eu posso atribuir a Deus justiça se nem mesmo ele pode saber da consciência naquilo que ela não guarda, né, ela é incapaz de guardar, né? Então essa é uma questão que o Leibniz resolve, claro, pela noção de continuidade representativa interior à mônada espontânea, né? Então, mesmo que eu não me lembre, né, aquilo que faz a minha identidade pessoal para o Leibniz é um conteúdo dessa mônada e, claro, pode ser visto, né, a qualquer momento. Então, Deus olhando para a minha mônada, para a minha identidade pessoal, para a minha noção, para a minha forma substancial, sempre pode ver até os mais longínquos detalhes, né? Mesmo aquilo que eu não posso ver claramente, né? Deus pode então
analisar, né, e ver, tá certo? E ora, no Locke não há isso, né? Tá bom? Por causa desse conceito de substância, isso levaria então, de consciência, isso levaria a esse problema para o Leibniz, tá bom? Ou seja, tendo em vista que a identidade pessoal é de fato estabelecida a partir da extensão maior ou menor da consciência, né? Então ela pode ter esses buracos, né? Uma sucessão de pedaços conscientes e outros inconscientes. Nada impede, inclusive, que tenhamos consciência do falso, do que é sem material real de fato, né? Então eu posso acreditar que um sonho que eu tive se refere a algo que eu de fato fiz. Restando confiar na bondade divina, que não cometeria a injustiça de nos dar felicidade ou aflição por ações que pensamos ser nossas, mas de fato não são. Mas a questão é justamente essa, olha, mas para onde Deus olharia então, né? Ora, para além do comentário que fez a esse capítulo, nos seus novos ensaios, aqui entramos, claro, no tema geral da Teodiceia, com essa carga, né, histórica da filosofia do Leibniz, que eu já mencionei várias vezes, né? Cujo título, né, o título da Teodiceia, vale lembrar, é Ensaio de Teodiceia sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Então eu diria que o título da obra do Leibniz, Teodiceia, né, claro, vocês têm que lembrar que os novos ensaios estão prontos ali mais ou menos em 1704, quando morre o Locke. A Teodiceia, na verdade, é uma espécie de longo tratado, um longo ensaio sobre o capítulo 27. Do meu ponto de vista é isso. E, inclusive a introdução, né, o prefácio dos novos ensaios não deixa dúvida, dado a grande extensão que o Leibniz confere à correspondência do Locke e do Worcester. Então eu acho que quem chama a atenção do Leibniz para esse tema sobre a bondade de Deus, né, claro, além do dicionário do Bailey, né, e das discussões que o Leibniz fez ali na leitura que fez do dicionário Bailey, é o texto do Locke, tá bom? Ora, voltando ao que dizíamos, então, dada aquela dessubstancialização de uma identidade pessoal nos modos leibnizianos da Teodiceia, por exemplo, a consciência do ébrio é atingida realmente pela mesma impossibilidade de conhecimento, né, a consciência do ébrio lockeano, e além de contar com a bondade divina, espera pelo revelar o segredo de cada coração no dia do juízo final. Então esse segredo vai se manter no coração do ébrio, a gente não sabe como, né, até o dia do juízo final. No último dia, ou como vai dizer o próprio Locke, cito Locke, mas é razoável supor, e aí eu já estou no parágrafo 22 de novo, que no último dia, quando o segredo de cada coração será desvelado, e aqui a gente já sabe que está o que faz o pano de fundo dessa fala do Locke é a Bíblia Sagrada, né? Então, mas é razoável supor que no último dia, quando o segredo de cada coração será desvelado, ninguém, como ébrio ou sonâmbulo, precisará responder pelo que não sabe que fez, mas que a sentença de cada um dependerá do testemunho de sua consciência, né? Então é isso, está lá no parágrafo 22. Tá bom? Ora, com essa afirmação, o Locke faz lembrar, como ele mesmo explicará no parágrafo 26, o que é dito na primeira e segunda carta, ou epístola de Paulo aos Coríntios, né, 14:25 e 5:10 da Bíblia Sagrada. A saber, vou citar essas passagens, né, na tradução da Bíblia de Jerusalém, cito: a profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem em línguas, os simples ouvintes e os incrédulos que enfrentarem não dirão que estáis loucos? Se, ao contrário, todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar há de sentir arguído por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão desvendados. Eu acho que isso combina bastante, inclusive, né, com uma certa acusação que o Leibniz vai fazer ao Locke, né, vai dizer que o Locke mantém algum inatismo, né, quando diz que os princípios morais, pelo menos, né, são internos, estão no coração, né, estão gravados no coração dos homens, né? Tá tudo bem que seja texto de juventude, mas em alguns momentos aí do ensaio, então, essas ideias reaparecem, tá bom? Continua a Bíblia de Jerusalém:
Prostrar-se-á com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de nós. Então essa é a primeira carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, tá bom? 14:25. A outra passagem da Bíblia é a seguinte: sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto ao Senhor. Por isso também esforçamo-nos por agradar-lhe, quer permaneçamos em nossa mansão, quer o deixemos. Aí que vai a parte importante. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. É a menção ao juízo final, né? Fim de citação. Isso está na segunda carta, né, ou epístola de Paulo aos Coríntios 5:10. Ora, o sentido dessas afirmações feitas ali na Bíblia Sagrada, né, então, com essa filosofia do Locke, né, dessa noção de identidade pessoal e de consciência, ele pode tratar dessas duas afirmações, né, é a seguinte, né, o sentido é explicado na filosofia do Locke da seguinte maneira: essas sentenças de Paulo se justificariam pela consciência que todas as pessoas terão de que elas mesmas, no corpo em que aparecem e na substância inerente às suas consciências, né, são as mesmas que cometeram as ações e que merecem ser punidas. Então veja, é isso que o próprio Locke diz, tá bom? Ora, essa afirmação então é feita ali no parágrafo 26, né? Ou seja, aquelas sentenças de Paulo que se referem aos segredos dos nossos corações, que serão desvendados no juízo final, são explicadas por sua filosofia da identidade pessoal, consciência e aparência do homem. Com isso chegamos então praticamente ao final do capítulo 27, que tem o título DAO sobre identidade e a diversidade, do ensaio sobre entendimento humano do Locke, né? Lá dos parágrafos 27 a 29, Locke trata apenas de fazer mais algumas observações sem muita importância, especialmente para nós, e retomar algumas das conclusões que foi desenvolvendo no decorrer do capítulo, tá bom? Então, a partir de agora, eu queria tecer algumas considerações, né, considerações finais, agora voltando ao texto do Leibniz, né, que é a seguinte, né? Então, vamos fazer uma análise comparativa, né? Então nós analisamos o texto do Locke, percebemos esses pelo menos 3 movimentos, né? Tá certo? O surgimento do problema da relação, a identidade pessoal associada à consciência e depois o problema da justiça humana e justiça divina, né? Que culminam então na discussão, né, do problema do juízo final. Então vamos fazer uma análise comparativa com os mesmos detalhes, né? Eu não vou poder fazer com relação ao texto do Leibniz, né? Eu tenho alguma dificuldade em fazer isso no módulo à distância, porque eu gostaria de enumerar os parágrafos e os temas, né? Como o Leibniz faz um pouco ali na correspondência que ele tem com o Clarke, né? Tá bom? Então eu não vou fazer uma análise comparativa com os mesmos detalhes com relação ao Leibniz, dado o tempo que nós temos e a extensão já da aula, né, já ficou bastante extensa. Eu gostaria de apontar apenas as seguintes oposições. Primeiro, ora, Leibniz vai opor ao princípio de individuação descoberto, né, pensado pelo Locke, o princípio interno de distinção. Então o Leibniz vai recorrer a um princípio que é interno. Não é propriamente a existência, né, que pensada em termos de materiais, né, a partir de um tempo, a partir do espaço, não, a localização temporal e espacial que fazem a individuação, né, mas é a individuação, no final das contas, que faz a diferença externa, né, e o Leibniz chama isso então de princípio interno de distinção, ao dizer o seguinte, cito o Leibniz: é preciso sempre que, além da diferença do tempo e do lugar, haja um princípio interno de distinção. Assim, se bem que o tempo e o lugar, isto é, a relação ao que está fora, nos sirvam para distinguir as coisas que não distinguimos bem por si mesmas, as coisas não deixam de ser distinguíveis em si. E aí o Leibniz diz com todas as palavras, né? O específico da identidade e diversidade não consiste, portanto, no tempo e no lugar. Eu tenho um artigo em que eu vou ler o parágrafo
47, né, de uma das cartas que o Leibniz endereça ao Clarke. Isso vai estar também mencionado na bibliografia, em que eu mostro, né, como é que já o Newton, né, vai pensar essas diferenças a identidade, né, já a partir dessa diferença de posição e de tempo. Na verdade, o que o Locke faz é se apropriar, né, grandemente dessa filosofia do tempo e do espaço absoluto do Locke e vai usar essa filosofia para então pensar o princípio de individuação. Olha, nós sabemos que o Leibniz não pode concordar com essa filosofia do tempo e do espaço absoluto e ele então recorre, né, aqui, né, vai ser consistente com a sua filosofia e vai recorrer então, supostamente, pelo menos ele não vai mencionar isso explicitamente, mas a uma outra noção de tempo e espaço. Na verdade, aquilo que faz o fundamento então do tempo e espaço externo é interno, tá bom? E isso, no caso da mônada humana, vai depender dessa pessoa espiritual, né? Na verdade, essas realidades imateriais, que são as mônadas, é que vão conferir realidade ao tempo e espaço, né? Isso está lá na monadologia muito claramente, e inclusive que vão fazer o fundamento da diferenciação do movimento, né? Tá bom? Então, continuando aqui, é antes pelas coisas que se deve discernir um lugar ou um tempo do outro, pois por si mesmos são perfeitamente semelhantes, mas também não são substâncias ou realidades completas. Então aqui o Leibniz está atingindo, de fato, essa filosofia do tempo e do espaço do Locke. Indiretamente, né, do Locke, mas primeiramente a do Newton, tá bom? Ora, o que Leibniz faz aqui é indicar que aquele princípio de individuação, assunto que ele investigou desde sua dissertação de mestrado, que eu já me referi, coaduna muito bem com o que Newton estabelecia como serem o tempo e o espaço absoluto, ou seja, que foram considerados como tendo substância ou que eram realidades em si mesmas e que faziam a distinção das coisas, né? Assim, o que faz a base da recusa de tal princípio também é a doutrina leibniziana do tempo e espaço relativos ou relacionais, né? E por isso que o Leibniz vai dizer, né, que as coisas não deixam de ser distinguíveis em si mesmas, né? E o Leibniz, logo no começo ali do capítulo 27, ele também vai lembrar ao Locke que a filosofia, né, claro, a filosofia da tábula rasa, faz o Locke insistir na tese de que não há interioridade das coisas, né? Tá certo? Não há uma interioridade distinta já anterior a essa exterioridade, né? Então aí, é claro, o inatismo do Leibniz está afirmado fortemente contra a tábula rasa do Locke, né? Então, tempo e espaço relativos ou relacionais. O que o leva, né, a tornar toda mudança, seja de movimento, seja de pensamento, interna às verdadeiras substâncias. Ou, como ele mesmo afirma nos Novos Ensaios, né, cito, toda mudança real é interna às verdadeiras mônadas, o que também explicita a centralidade de tal assunto e conceito na filosofia do Leibniz. Ora, de qualquer modo, e quanto a tal princípio, a crítica geral que Leibniz dirige a Locke vem logo em seguida, né? Leibniz vai dizer: a maneira de distinguir, ou seja, o modo como Locke pensava a diversidade, está fundada nesta suposição que a penetração, né, o interno, ou a internalidade das coisas, não é conforme à natureza. Então, isso é uma coisa que o Leibniz discute ali no prefácio já dos Novos Ensaios, né? Essa oposição básica entre o inatismo do Leibniz e o empirismo do Locke, que o impede então de pensar um outro princípio de distinção, e daí um outro princípio de individuação, e claro, daí uma outra noção de identidade pessoal, tá bom? Ora, assim, tendo como pano de fundo aquela maneira geral de pensar a distinção a partir de uma internalidade real das coisas, né? Mesmo no sentido de realidade dos gêneros, eu apostaria nisso, e de sua doutrina do tempo e espaço relacionais, em um segundo momento, então, né, Leibniz vai lançar mão de seu conceito de mônada, né? Então, esse seria o primeiro movimento, afastar o princípio de distinção do Locke, e um segundo momento é já lançar mão desse conceito de mônada, né?
que deve servir para pensar indistintamente todos os seres vivos ou corpos que podem ser considerados unum per se e substituir aquela existência mesma. Né? Então aí o Leibniz, a gente vai ver o Leibniz afirmando a sua dinâmica, né? A sua noção de um universo dinâmico, né? De um universo repleto de força espiritual, né? De uma força né? No sentido que ele toma ali, tá bom? Eu tenho um texto que eu estou finalizando sobre Leibniz e a biologia, onde eu vou falar então do conceito de mônada a partir desse ponto de vista, tá bom? A mônada como a substância da matéria, né? As mônadas em geral como a substância, aquilo que confere substância à matéria, tá bom? Ou seja, essas mônadas seriam então aquilo que permite dizer que os corpos, todos eles, são fenômenos bem fundados, né? Ora, esse conceito de mônada então é enunciado ali naquele começo, né? Nesse segundo movimento da seguinte maneira: a organização, né? Então é claro, a gente está falando de organismo, né? E de vida já. A organização ou configuração de um ser vivo sem um princípio de vida subsistente, ou se vocês quiserem interno, que denominam mônada, não bastaria para fazer com que permaneça idem número ou o mesmo indivíduo, pois a configuração pode permanecer especificamente, ou seja, em uma mesma espécie, gênero ou tipo, sem permanecer individualmente. Aí o Leibniz vai analisar aquele caso da ferradura, né? E ele continua: quanto às substâncias que possuem em si uma verdadeira e real unidade substancial, a qual possam pertencer às ações vitais propriamente ditas, e quanto aos seres substanciais, quae uno spiritu continentur, isto é, que um certo espírito indivisível anima, e é o caso, né, especialmente das mônadas humanas, tem-se razão em dizer que permanecem perfeitamente o mesmo indivíduo por esta alma ou espírito que constitui o eu nas substâncias capazes de pensar. Então veja que voltou todas as questões, e inclusive Leibniz volta a usar então o conceito de substância, né, essas substâncias capazes de pensar, né? Então o Leibniz nesse sentido é mais cartesiano, né, volta ao Descartes, com a diferença que essas substâncias serão todas substâncias individuais, e essa substância vai ser muito pensada em um registro que é um registro escolástico, tá bom? Ora, a partir, pois, então, desse conceito de mônada, restabelece-se assim o conceito de substância, se vocês quiserem, de forma substancial, que fará a base de noção do eu, né? Essa noção de eu, daí da identidade pessoal, ou agora sim de pessoa moral, aquilo que lá na carta Ambulanos o Leibniz chamava de persona espiritual. De tal modo que aquele que pudesse penetrar a natureza individual poderia, né, eu estou pensando em Deus, claro, poderia conhecer totalmente, né, e a qualquer momento a sua identidade. Ora, é para que tal interioridade individual ou pessoa moral não fique solta do corpo que mantém os aspectos físicos da pessoa a qual tal alma ou natureza individual deve pertencer, que em um terceiro momento Leibniz lança a mão de sua doutrina da expressão e perspectivismo, ou como ele mesmo vai dizer pouco depois, cito Leibniz: as almas, segundo minhas hipóteses, não são indiferentes em relação a qualquer porção que seja de matéria. E aí o Leibniz então vai se diferenciar bastante do Descartes, né? Pelo contrário, continua o Leibniz, elas expressam, né, originariamente aquelas porções de matéria, né, que constituem seu corpo, as quais estão e devem ser ou devem estar unidas segundo a ordem. E isso é uma outra coisa que aparece muitas vezes, né, no texto do Leibniz, a noção de ordem atrelada a esse conteúdo perceptivo que não perde de vista uma certa perspectiva do universo ao qual esse corpo pertence, tá bom? Ora, o que só é possível de ser pensado então a partir de uma doutrina do tempo e espaço relacionais que tornariam as relações de mudança e movimento mudanças qualitativas de situação, né? Que seria então a base desse perspectivismo, né? Eu não consigo imaginar esse perspectivo do Leibniz sem uma doutrina da situação que desmaterializa esse perspectivismo. Eu penso lá no caso do
que o Leibniz pensava sobre o caso do cego Molyneux, né? Tá bom? Ora, com isso chegamos então ao centro do que o Leibniz considera ser sua hipótese da harmonia pré-estabelecida e que dá nome ao seu ensaio, né? O ensaio, os novos ensaios, né? Também leva como título a ideia de uma harmonia pré-estabelecida, tá bom? Em uma palavra, para Leibniz, Locke teria defendido que uma identidade apenas aparente poderia ser conservada sem identidade real. Então é a única maneira que o Leibniz entende de chegar de fato a uma identidade real, é a partir desse conceito de mônada, tá bom? Por fim, quanto à eficácia da justiça humana e principalmente da divina, o Leibniz vai tratar das duas em bloco, né? Claro que a justiça humana ela é eficaz, porque o Leibniz vai manter a ideia de identidade e vai manter a ideia de que é possível tomar consciência do que se faz. Então não há muito problema com essa parte da filosofia do Locke. Agora, quanto à justiça divina, aí sim o Leibniz vai avançar uma outra tese, né? Por conta desse conceito de mônada, tá bom? De pessoa espiritual. Ora, afirmava o Leibniz, cito, também partindo dessa opinião, que é a opinião do Locke, a saber que a consciência, o sentimento do eu, prova, né, atesta a existência de uma identidade moral ou pessoal. É nisso que distingue a incessabilidade, né, ou seja, a impossibilidade de cessar da alma de um animal, da imortalidade da alma de um homem. Tanto uma alma como a outra conservam a identidade física e real. Mas quanto ao homem, aqui vai a explicitação de que o Leibniz já está de posse da solução do problema que ele formula na carta ao Molanos, que é quando ele diz: é conforme as normas da divina providência que a alma conserve também a identidade moral e aparente conosco os mesmos para constituir a mesma pessoa, né? Ou seja, a mesma pessoa espiritual, né? Consequentemente capaz de sentir os castigos e as recompensas. Então está evidente aqui que o Leibniz retoma então o parágrafo 12 do Discurso de Metafísica, retoma o problema da carta ao Molanos, oferecendo uma resposta então a partir desse novo conceito, que é o conceito de mônada, que é resultado dessa reforma do conceito de substância, ou de forma substancial, se vocês quiserem, tá bom? Ora, vocês me dêem um tempo para eu acender a luz aqui, porque a minha varanda escureceu, tá bom? Eu já volto rapidinho. Então, vou repetir aqui esse final, né? Que é o mais importante para nós. É conforme as normas da divina providência que a alma conserve também a identidade moral e aparente conosco mesmos para constituir a mesma pessoa. Tá bom? Consequentemente, capaz de sentir os castigos e as recompensas. Então aqui o Leibniz já resolveu o problema da carta a Molanos. O que ele vai fazer depois é escrever todo um ensaio, né, em que ele vai deixar, onde ele vai trabalhar muito mais essas questões, né? E aí, claro, né, as recompensas, castigos e as recompensas, claro, castigos e recompensas do ponto de vista do juízo final. O Leibniz continua: um ser imaterial, o espírito, veja, pessoa espiritual, né, não pode ser despojado de toda a percepção da sua existência passada. Então, mesmo que eu não me lembre, isso não quer dizer que aquilo que eu me esqueci não faz parte do conteúdo, né, da minha mônada fechada, né, tá bom? Ficam-lhe impressões de tudo que lhe aconteceu e terá até pressentimentos de tudo aquilo que lhe acontecerá. Todavia, esses sentimentos são os mais das vezes excessivamente significantes para serem distinguíveis e para que os percebamos, embora um dia talvez poderiam desenvolver-se, né? Ou seja, né, para Deus eles são totalmente reconhecíveis, né? Essa continuação, então veja, é isso, é uma continuidade, né? Esse é um conceito importante, né? Essa continuidade, e foi assim que eu resolvi então o problema lá da causa próxima, nesse artigo que eu mencionei, onde eu trato do parágrafo 47 da correspondência, né, que o Leibniz dirige ao Clarke, tá bom? Então essa continuidade é que é real, é ela que do meu ponto de vista faz com que a mudança dos corpos não seja apenas um fenômeno, né?
tá certo? Essa continuidade, né, que atinge as mônadas em geral, ou ligação de percepção, constitui o mesmo indivíduo realmente. Mas as apercepções, isto é, quando nos apercebemos dos sentimentos passados, provam uma identidade moral e fazem aparecer a identidade real. Então, a todo tempo, Leibniz vai olhar para a noção de identidade pessoal a partir desse conceito de consciência com apagões, como não sendo, então, a identidade real, tá bom? A partir de um princípio de individuação que se vale de uma distinção que é externa, né? Se vocês quiserem uma individuação solo número, Leibniz usa, né? Então, esse não é o princípio, né, não é uma identidade real, tá bom? Então, no final das contas, aqui a gente vê que o Leibniz já tinha, né, muito claramente entendido que ele tinha a solução para o problema que ele tinha deixado em aberto lá na carta ao Molanos, tá bom? E que ele já tinha sofrido alguma reelaboração ali no discurso de metafísica, mas que do meu ponto de vista vai ser belamente, né, trabalhado, né, explorado na Teodiceia, que então seria o grande tratado de moral e ética do Leibniz, no que diz respeito tanto à justiça humana quanto à justiça divina. Nada que diga respeito à justiça vai ficar em aberto ali na Teodiceia, tá bom? Ora, com essas observações, Leibniz também acredita estar em condições de explicar a base do que ele chamou de fatum cristiano, né? O destino cristão, né? Ou seja, é a partir então disso que o Leibniz se acha capaz então de responder aquelas questões que estavam ali na Bíblia Sagrada e que o Locke achava que podia responder. Agora o Leibniz vai ler outros trechos da Bíblia, né? Ou seja, ele vai ler a fala associada ao apóstolo Mateus em 10:30 e Lucas 12:7, que eu vou citar aqui, e é praticamente o fim já dessa aula que eu queria oferecer para vocês, tá bom? Cito então Mateus 10:30 e Lucas 12:7, naquela tradução da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na jena. Não se vendem 2 pardais por um asse? E no entanto nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os cabelos foram todos contados. Até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais que muitos pardais. Isso é Mateus 10:30. Agora Lucas 12:7. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Vou mostrar-vos a vós quem deveis temer. Temei aquele, né, Deus, claro, que depois de matar tem o poder de lançar na jena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Então, todos os cabelos, né, tenham caído ou não, foram contados. Ou seja, não há apagão da consciência que Deus não tenha tido conhecimento. Então, a justiça de Deus, nesse caso, para o Leibniz, está amparada nesse conhecimento infinito que Deus tem, né? Esse conhecimento total de todos os indivíduos, de todas as pessoas espirituais, e inclusive como noção, se a gente for ler a Teodiceia do Leibniz, tá bom? Então, para finalizar, até as nossas percepções insensíveis e nossos sentimentos mais insignificantes estão contados, né? Desde sempre, pelo menos para Deus. E não é propriamente da bondade de Deus que dependemos para receber a paga por nossas ações passadas, nossos castigos e recompensas. Dependemos sim de sua ciência de visão e também de sua ciência de inteligência. Aí vai depender a partir de que ponto de vista vocês querem discutir. Ou seja, ela depende, né, a justiça de Deus, de seu conhecimento infinito, de sua onisciência extra ordinem temporis. E assim eu termino então essa aula. Eu acho que eu tratei
todos os temas importantes que aparecem ali e ofereci para vocês alguma ideia do que a gente chama de uma certa estrutura argumentativa dos textos, tá bom? Como eu disse, eu tenho alguma dificuldade em tratar no módulo à distância a materialidade do texto. Eu gostaria muito de trabalhar com vocês a associação dos parágrafos. Eu vou pensar em alguma maneira de fazer isso, mas o que eu queria falar sobre a discussão do Leibniz e Locke em torno do conceito de consciência, né, lockeano, ou de mônada leibniziana era isso. Então, uma boa noite para vocês e a gente se vê na outra semana. Na verdade, eu quero ainda fazer uma outra aula, mais um pouquinho ainda, onde eu vou relembrar a importância desse conceito para outras filosofias contemporâneas. Mas, por enquanto era isso. Daqui a pouco eu volto para a gente, então, atestar novamente a importância desse conceito de sujeito, seja do ponto de vista da filosofia lockeana, seja do ponto de vista da filosofia leibniziana, para a filosofia contemporânea, tá bom? Até mais. Contemporânea continental. Um grande abraço e até mais.